de gerenciamento de segurança, falando sobre esses conceitos de gerenciamento de segurança, a gente pode falar das coisas principais da segurança, que seriam controles de segurança, a tríade da segurança, confidencialidade, integridade e disponibilidade, defesa em profundidade, ponto único de falha, falha aberta, falha fechada e privacidade. A gente vai falar um pouco sobre esses assuntos. Então, a ISO 27001 ela fornece controles de segurança da informação. Ela é uma norma, né, que a gente vai ver mais a fundo ao longo da disciplina, mas ela é uma norma então, que provê esses conceitos, esses controles de segurança. Né? Então, é um padrão para sistemas de gerenciamento de segurança da informação. Baseada naquele antigo PDCA, né? Plan, Do, Check e Act. Tá? Então, ela define requisitos, avalia riscos, decide quais controles são aplicáveis dentro da organização, né, implementa e opera os controles, monitora e revê e age para ter uma melhoria contínua. Né? E tudo isso baseado em documentos e registros, tá? Para garantir que isso está sendo sempre feito de forma correta. Aqui um diagrama da ISO 27001, né? Parece muito complexo e no final tem muitas etapas, né? Mas aqui no final é assim, a gente aplica os controles de acordo com a necessidade da empresa e de acordo com o risco. Tá? Faz uma avaliação de risco, define quais são os controles necessários. Né? A ISO 27001 tem 114 controles no anexo A, a ISO 27001, que podem ser utilizados então para aumentar a segurança da informação da empresa nesse sistema de gestão de segurança da informação. Então, o que são controles de segurança? Quais são os tipos de controle? Né? Tem controle de detecção, né? Eventos de registro, né? Monitoramento. Controle de impedimento, assusta os invasores. Controles preventivos, né? Interrompem os ataques. Controles corretivos, né? Após um ataque, impede um outro ataque. Controle de recuperação, após o ataque, restaura as operações. Controle de compensação, substitui algum outro controle que está inadequado. Dentro da segurança, a gente tem o pilar da segurança. Vocês não podem sair dessa disciplina sem saber quais são os 3 pilares da segurança, ou a tríade da segurança. Né? Que é o principal da segurança, são esses 3 pilares, que seriam confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, o que é a confidencialidade? Informações e funções só podem ser acessadas por partes devidamente autorizadas. Né? O meu número de cartão de crédito, só eu e a empresa que vai processar esse cartão deve saber. Né? Se alguém vê esse número de cartão de crédito no meio da transação, a confidencialidade foi quebrada. Né? A integridade. Informações e funções podem ser adicionadas, alteradas ou removidas apenas por pessoas e meios autorizados. Né? E aí o que vocês podem ver que é adicionadas, alteradas ou removidas. Né? Às vezes a gente pensa que integridade é só que foi alterado. Não, às vezes foi adicionado ou foi removido. Né? Então eu mandei um e-mail para o meu colega e alguém foi lá e adicionou informação nele. Né? Ou alguém foi lá e alterou esse e-mail de alguma outra forma. Ou removeu uma parte da informação. Isso tudo afeta a integridade. Né? E depois a disponibilidade. Então, os sistemas, as funções e os dados devem estar disponíveis sempre que requisitados, de acordo com quaisquer parâmetros acordados sobre o nível de serviço. Aqui a gente já está falando de SLA, né? Service Level Agreement. Né? Se eu digo que o meu site vai estar no ar 99%, né? A minha empresa de hospedagem diz que 99% do tempo o meu site está no ar. Né? Então, esse é o meu SLA com ela. Né? 99% o meu site está disponível. Né? Mas daí eu sofro um ataque de negação de serviço e que derruba o meu site. Né? Então pode ser que a empresa foi afetada, a empresa de hospedagem foi afetada e todos os sites caíram durante 3 dias. Né? Provavelmente lá não vou estar mais 99%, né, do tempo ali com disponibilidade naquele período. Né? Então um período de... Então eu tenho um ataque à disponibilidade do meu site, né, do meu sistema. Tá? Então o ataque de negação de serviço é o maior ataque que a gente pode falar aqui sobre ataque de disponibilidade. Né? Mas sempre tá disponível sempre no período que foi acordado, né? E sempre que solicitado. Esse aqui então é a tríade da segurança da informação. Muito importante vocês saberem o que significa cada um desses fatores aqui, desses pilares.
Defesa em profundidade. Então, uma defesa em camadas em que 2 ou mais camadas ou controles são usados para proteger um ativo. E aqui a gente fala em defesa em profundidade, muitas vezes a gente pensa em heterogeneidade. Então, diferentes controles de diferentes tipos, de modo a melhor resistir um ataque, né? Eu tenho um firewall no meu computador, no meu desktop da empresa, ao mesmo tempo que eu tenho um firewall no meu servidor, né? Ao mesmo tempo que eu tenho então eu tenho múltiplas camadas, né? Eu tenho um antivírus no meu servidor de e-mail, mas eu também tenho um antivírus na minha máquina, né? Então se vem um vírus, ele passa por essas 2 camadas, né? Então são diferentes camadas, tá? Então, proteção total. Cada controle protege completamente o ativo da maioria ou de todas as ameaças. Por exemplo, antivírus no gateway de e-mail e também nas estações de trabalho, que é o exemplo que eu comentei, né? Posso dizer um site na internet, né? Ele tem um Cloudflare fazendo anti-DDoS, ao mesmo tempo que ele tem lá um Web Application Firewall, né? E ele tem o próprio firewall do servidor, e ele tem as validação de entradas na aplicação. Então ele tem múltiplas camadas de proteção num site, num sistema na web, por exemplo. Então isso seria defesa em profundidade. Então aqui, por exemplo, nessa figurinha aqui, a gente tem uma cerca e a gente tem um cactus, né? Digamos que o bandido conseguiu passar no arame farpado, né? Ele ainda tem o cactus aí para pegar ele. Então seriam múltiplas camadas, tá? A defesa em profundidade, né, ela reduz os riscos de vulnerabilidade de um único dispositivo, o mau funcionamento de um único dispositivo e o falhar aberto de um único dispositivo. Aqui um exemplo, né, seria, por exemplo, eu tenho aqui um sistema vulnerável, né, mas que está sendo utilizado no Windows 2000. Então ele pode ser explorável. No Internet Explorer do Windows 2000, explorável, tá? Agora, mesmo sistema sendo utilizado no Windows 7, que tem uma proteção de memória, que é o DEP, né? Então, esse mesmo exploit que funcionaria no Windows 2000 com o Internet Explorer 6, no Internet Explorer 8 com o Windows 7 não funciona. Por quê? Porque a gente já gerou uma proteção aqui de uma proteção na memória que não permite que um buffer overflow que funcionava lá no Windows 2000 com o Internet Explorer 6 funcionasse no Windows 7 com o Internet Explorer 8. E aqui foi uma proteção no sistema, no nível de sistema operacional que está protegendo contra essa exploração e essa vulnerabilidade. Aqui vocês podem assistir esse vídeo aqui para um outro exemplo, né? Agora falando um pouco sobre pontos únicos de falha. Então, o único ponto de falha, o SPOF. Então, falha de um único componente resulta na falha de todo o sistema. Que se esse switch falhar, né, todo mundo aqui perde conexão à internet, certo? A gente deve evitar pontos únicos de falha. Então, ter redundância, né? Sempre a redundância é interessante para evitar esse tipo de ponto único de falha. Aí, por exemplo, no servidor a gente pode usar um RAID, né? E gerar uma redundância, por exemplo, dos dados, né? Nos HDs. Tá? Agora, falhar em abrir e falhar em fechado, fail open or fail closed, né? Então, quando o mecanismo de segurança falha, geralmente 2 possíveis resultantes. O mecanismo permite todas as atividades. Eu digo, um firewall falha e permite que todo o conteúdo passe, né? Todo mundo acesse tudo. Isso é um falhar aberto. Ou falhar fechado. O mecanismo bloqueia toda atividade. O firewall falha e ele bloqueia toda atividade. Existem vantagens e desvantagens das duas formas, né? Mas geralmente para a segurança a gente prefere que falhe fechado. O firewall falha, ele bloqueia tudo. Do que falhar aberto, ele falha e permite todo o conteúdo, todo o tráfego, né? E a falha suave seria desligando os sistemas falhados, preservando uma funcionalidade. Por exemplo, falhou a energia e você percebe que o no-break percebe que falhou a energia, sabe que em meia hora ele vai parar de funcionar. Em 25 minutos antes, em 25 minutos ele dispara um script que começa a desligar todos os sistemas e tal, evitando que ele falhe repentinamente e às vezes dê um problema nos HDs, dê um problema
corrompa os arquivos ou coisa assim. Então, é o falhar suave. Aqui eu falei então um pouco sobre isso. Diferentes tipos de falha terão resultados diferentes, né? E dispositivos de segurança geralmente falham fechado, tá? Privacidade. Então, a proteção e manuseio adequado das informações pessoais confidenciais requer tecnologia adequada para proteção, requer processos e controles empresariais apropriados para o manuseio adequado. Então, questões, uso inadequado da informação, né? Divulgação involuntária para outros. A gente viu que passou agora a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem a ver com a privacidade. Na União Europeia tem a GDPR, né? E aí tem diferentes leis aí que estão passando aí para proteger a privacidade dos usuários. A gente vai ver mais ao longo da disciplina, mas só para entender o conceito de privacidade. Informações de identificação pessoal, então PII, né? Que seria dados sensíveis, né? Então seria nome, nos Estados Unidos Social Security Number, no Brasil CPF, né? Número de telefone, número de carteira de motorista, número de cartão de crédito, são dados pessoais que devem ser protegidos, tá? Então, para essa parte da aula seria isso.